Oi gente, começando aqui mais uma aula para o canal do Facilitando a Engenharia. Hoje nós vamos falar sobre os parâmetros urbanísticos, o que você precisa aprender antes de fazer um projeto arquitetônico. Então nessa aula você vai aprender sobre os parâmetros urbanísticos. Provavelmente você já ouviu falar sobre a taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, taxa de permeabilidade, entre outros, não é verdade? Pois bem, falaremos sobre eles e sobre outros parâmetros que você precisa aprender antes de fazer o seu projeto arquitetônico. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rodolfo Marques, sou engenheiro civil, especialista em estruturas e MBA em gestão de projetos. Os parâmetros urbanísticos eles determinam os valores dos parâmetros destinados a controlar a ocupação do solo. Então, aqui resumindo os parâmetros urbanísticos destinados a controlar a ocupação e o uso do solo em cada zona, com o objetivo de garantir a preservação do meio ambiente e do patrimônio histórico e cultural, o conforto, a salubridade e a qualidade do meio ambiente e o seu usufruto por todos os cidadãos, que são. Então vamos começar aqui a listar os principais parâmetros urbanísticos. Tamanho mínimo do lote e testada mínima. Isso aqui é uma parte que já vem lá do loteamento, né? Então já é uma regra que as prefeituras, né, os códigos de obras municipais já estabelecem para manter um padrão mínimo aí, para não ter aqueles lotes estranhos, né, bem pequenos assim, para preservar o que eu falei aqui, que é o objetivo dos parâmetros urbanísticos. Taxa de ocupação. A taxa de ocupação ela corresponde à relação entre a área de projeção horizontal da edificação e a área do terreno, e que deve ser conjugada com as exigências de recuos e afastamentos, prevalecendo o valor mais restritivo, sendo vedada a ocupação do espaço público por qualquer elemento das edificações. Coeficiente de aproveitamento. Esse coeficiente ele corresponde ao índice que, multiplicado pela área do terreno, indica a área total construída admitida, tá bom? Antes de continuar, se você quiser aprender mais sobre projetos arquitetônicos para aprovação na prefeitura e como trabalhar com projetos de regularização de imóveis, nós podemos te ajudar através do nosso curso Regularização de Imóveis do Facilitando a Engenharia. Com ele, vocês terão à disposição um conteúdo aprofundado sobre regularização de imóveis com mais de 90 aulas e 8 módulos, que são módulo de desmembramento, remembramento, retificação de área de terreno, retificação de área construída, uso capião, instituição de condomínio, noções básicas de loteamento e aprovação de projetos na prefeitura. Ele conta ainda com materiais complementares, como projetos, laudos, memoriais descritivos, planilhas e outros. Todos esses módulos aqui contêm exemplos práticos que vão te ajudar a entender melhor como fazer cada um desses tipos de regularização. Acesse nosso site facilitandoengenharia.com.br ou clique no link que está aqui na descrição desse vídeo e garanta sua vaga para a próxima turma e tenha mais informações sobre esse curso. Então, voltando aqui para os parâmetros, vamos falar agora do gabarito. Ele corresponde ao número máximo de pavimentos. Os afastamentos. Os afastamentos eles são as faixas entre a edificação e os limites laterais e de fundo do lote, tá? Então, a gente tem os afastamentos laterais e os afastamentos dos fundos. E também entre a edificação e o alinhamento do lote no logradouro público, que é o afastamento frontal, né? É onde que a gente tem ali a fachada das nossas edificações, tem esse afastamento entre o início da edificação e o início do logradouro público. Taxa de permeabilidade. Essa taxa ela corresponde à porção do terreno que deverá sempre ser conservada em estado natural. Essa porção do terreno não pode ser impermeabilizada, podendo ela estar localizada em qualquer parte do terreno, inclusive naquele afastamento frontal ali que eu acabei de explicar. Materiais alternativos poderão ser utilizados, desde que sejam drenantes, tá bom?
Então, normalmente, as prefeituras pedem aí no mínimo 10% de área de permeabilidade. Então, se um lote tem 300 metros quadrados, você tem que deixar 30 metros quadrados aí sem impermeabilizar. Então, aí deixa... o pessoal gosta muito de plantar uma grama, né, para já utilizar como um jardim, né, então já ajuda ali na arquitetura, no paisagismo da residência. Vagas mínimas de estacionamento. Elas definem o número mínimo de vagas para estacionamento de veículos em função de cada uso, com o objetivo de minimizar conflitos no sistema viário. Então isso aqui vai variar bastante do uso da edificação, né? Por exemplo, então uma edificação comercial, dependendo do tipo dela, terá um número mínimo de vagas que será utilizado para estacionamento de veículos. Então isso deve ser consultado de acordo com cada tipo. Se você estiver gostando dessa aula, por favor, deixa um like aí no vídeo e se inscreva no nosso canal, vai nos ajudar muito, tá bom? Outros parâmetros urbanísticos. Esses próximos parâmetros são mais específicos e podem ser variáveis de acordo com cada código de obras municipal. Importante sempre que você necessitar desses itens, verificar a vigência deles no local da obra, tá bom? Então aqui eu vou começar a comentar sobre alguns valores, igual nesse caso aqui de sobreloja de 6 metros. Então, esses valores podem variar. Então, você tem que olhar, você tem que confirmar se são esses valores mesmo. Então, isso aqui é mais como um exemplo para te ajudar a te orientar. Então, por exemplo, sobreloja que faça parte da loja com pé direito máximo de 6 metros, situado no pavimento térreo da edificação e que não pode ocupar mais de 50% da área da loja. Então tem que ficar de olho nesses parâmetros aqui. Olha a questão do subsolo. Quando destinado ao estacionamento de veículos e desde que sua laje de cobertura não esteja situada no nível superior ao do ponto mais alto de qualquer alinhamento do lote, poderá ocupar até 90% do lote. Então isso aqui a gente tem que ter ciência quando vai calcular, quando vai projetar, né, projetos que tem um subsolo, que tem uma loja, uma área coberta prevista para uso comercial ou estacionamento e manobras de veículos não situada em subsolo, deverá seguir algumas dimensões máximas, como respeitar um recuo de 3 metros frontal e taxa de ocupação máxima de 80%, desde que não ultrapasse 6,5 metros de altura para edificação total ou parcialmente destinada a uso residencial, misto, comercial e demais usos. Então, por exemplo, uma área que for coberta tanto para uso comercial ou para estacionamento e manobra de veículos, que não for no subsolo, então ali no nível da rua mesmo, vai ter que deixar os 3 metros frontais e pode ocupar uma área máxima de 80%. Tá? Então, essas situações a gente tem que saber para não ter um projeto reprovado. Uma loja deverá ter um pé direito mínimo de 4,5 metros, quando em número superior a 3 pavimentos. Já uma loja e sobreloja deverão ter pé direito máximo de 6 metros, quando em número superior a 3 pavimentos. Então tem essa diferença em questão também de quantidade de pavimentos da edificação. Quando a edificação for destinada à indústria, ou casa de shows, e também casa de espetáculos, ou ainda outras atividades que são mais específicas, o pé direito deverá ser elevado em altura determinada por órgão competente. Tá? Então, isso aqui é bem menos usual, né? Uma edificação é bem mais específica, então vai ter algumas regras mais específicas que não cabe a gente entrar aqui em detalhes, porque é uma coisa que não é corriqueira de se projetar. Então, gente, essa aula foi para mostrar o que são esses parâmetros, né, que a gente tem que saber e segui-los para aprovar um projeto na prefeitura, um projeto arquitetônico. Então, se você gostou, siga nosso perfil nas redes sociais, se inscreva aqui no canal do YouTube,
compartilhe, comente, salve, curta. Se você quiser aprender mais sobre regularização de imóveis, conheça nosso curso de regularização de imóveis do Facilitando a Engenharia. É só acessar nosso site, facilitandoengenharia.com.br, ou acessar o link que está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Forte abraço e até mais!